A instituição familiar que já está em frangalhos desde a época da Revolução Industrial, quando o pai de família começou a se ausentar do lar para ficar mais próximo das fábricas, vai tomar mais um duro golpe com essa proposta que estão querendo implementar no nosso país. Será o fim da família e completa marginalização da figura paterna e masculina? Será este o prego que irá selar o caixão da família tradicional de uma vez por todas? Fique até o final e tire as suas próprias conclusões. Tu vai ganhar o que do governo? Foi 5 mil, mais 10 mil. Minha irmã ganha 10 mil, minha irmã me ligou ontem e falou: Tu ganhou o que? Bolsa Família? já recebo Bolsa Família, já ganhei a Quanto é da casa. Bolsa Família? Minha Bolsa Família, 210 Por mês. por mês. Ah, é mais o quê? Mas, aí ganhei Aí- a casa, Ganhou a casa também? ganhei a casa, E ganhou mais, deixa eu ver, Bolsa Família, a casa, 5 mil, 5 mil pra comprar móveis, mais 10 mil. 10 mil pra comprar o quê? Financiamento de um carro popular. E tem mais o quê ainda? Rapaz, eu tô pensando E o seguro-desemprego é quanto? O seguro-desemprego é 724 reais. Eu não sei por que 724 reais. Se eu tô parada, eu tô contribuindo, né? É foda. Tá contribuindo, né? Aí eu tô pensando seriamente de ter um outro filho ano que vem pra poder aumentar o Bolsa Família e ganhar mais 20 mil. É mais de 300 reais. Uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Antes de a gente abordar os aspectos mais técnicos que vão envolver as mudanças culturais, caso essa lei seja de fato aprovada, eu queria fazer uma reflexão rápida com vocês para a gente colocar o tico e teco para funcionar, né? Apesar do que eu vou dizer serem coisas bem básicas, nem todo mundo está atento quanto a isso. Se eu disser assim para você, olha, você vai trabalhar e você não vai ganhar o seu salário. Você não vai querer trabalhar porque você não tem um incentivo para fazer algo bem, né? Vamos pegar uma medida aí mais ou menos socialista. Se você trabalha em um restaurante e nesse restaurante você se dedica, dá o seu melhor, e o outro ali que não fez nem um terço do que você fez, não trabalhou com afinco, com carinho, vai receber a mesma quantidade. Você acha que você vai ter um incentivo para poder continuar trabalhando com afinco, com amor, fazer o seu trabalho com primor? A resposta é óbvia, né? Não, porque o ser humano ele age baseado em incentivo e motivação, beleza? Posto isso, a gente vai entender por que essa medida vai incentivar a dissolução da família, do casamento, e a gente vai estudar os impactos que essa medida já teve nos Estados Unidos na década de 60. Esse trecho que eu vou ler aqui é do Thomas Sowell. A gente vai ver como a interferência do Estado na família é algo bastante nocivo. Em 1960, quase um século depois da escravidão, apenas 22% das crianças não tinham pai em casa, tá? Então, 100 anos depois da escravidão, a maioria das famílias afrodescendentes ainda estavam intactas. 30 anos depois do estado assistencial, esse número quase triplicou. Em 2012, a porcentagem de estudantes negros que ingressou na Stuyvesant School foi de apenas 1/10 comparado com 30 anos atrás. Em 1993, a quantidade de alunos que tinham deixado a Dunbar High School e ingressado nas universidades foi menor que a quantidade de alunos que haviam ingressado na universidade 60 anos antes, tá? Falando da comunidade negra. Isso no auge da Grande Depressão. Mas o que é que está havendo então, né? Será que a sociedade está ficando mais racista com o tempo? Ou será que existem fatores políticos que não estão sendo levados em conta no discurso mainstream, embora nós já tenhamos uma boa base teórica para discorrer a respeito desse tema, tá? Então a gente vai entender mais ou menos o que aconteceu. Na década de 60, nos Estados Unidos, o Estado assistencialista cismou de querer beneficiar as mães solo afrodescendentes, né? A teoria deles é que isso ajudaria a reduzir a pobreza, mas o que aconteceu de fato é que, como apenas as mães solteiras receberiam o benefício, houve um estímulo
para que elas pedissem divórcio e largassem os seus maridos. Eu estou deixando claro aqui que eu não estou querendo causar rivalidade entre homem e mulher, ou culpar a mulher por alguma coisa, ou colocar o homem como vítima, tá? O que a gente está falando aqui é a interferência do Estado e as suas consequências. Os homens, percebendo que eles seriam enxotados da própria família para que as mulheres conseguissem arrecadar o benefício, começaram a perceber que o casamento havia se tornado solo perigoso e surgiu a expressão que eu vou colocar aí na tela, tá? Que é basicamente se envolver libidinosamente com uma mulher e depois largar, né? É o intercurso de um dia. Você vai, aproveita e sai fora. E isso é muito ruim porque você aumenta a rivalidade entre os gêneros que deveriam cooperar, como sempre foi, né, ao longo aí da história da humanidade. Hoje que tá essa guerra dos sexos aí, terrível, que não leva ninguém a nada. Então essas mulheres foram apelidadas de welfare queens. O resultado disso é que hoje, em algumas comunidades afrodescendentes, até 70% das crianças não têm pai em casa. E isso explica menos afrodescendentes entrando nas universidades, mais pobreza, maior índice de criminalidade, né? E existem alguns estudos que mostram que se houver uma estrutura familiar e uma oportunidade de estudos, algo similar, né, entre brancos e negros, o resultado não vai ser tão diferente, né? É por isso que eu digo que o movimento dos direitos dos homens se preocupa mais com a comunidade afrodescendente, né? Com o fato de uma criança negra ter um pai em casa, que é direito dela. A gente se preocupa com os moradores de rua, que são em sua maioria homens e negros, que não estão recebendo assistência do Estado, né? Que vai para Bolsa Família, e como vocês podem ver aí na tela, é fraude à beça em Bolsa Família, gente recebendo indevidamente, gente que recebeu auxílio indevidamente, mães solteiras receberam auxílio de 1.200, enquanto pais solteiros não, né? Inclusive o pai solteiro negro, da favela, pobre e que mais precisava desse benefício. Vocês conseguem perceber que grande parte das políticas que afetam o homem negro, na verdade afetam os homens como coletivo? Então, quando você entende isso, você começa a perceber que essa guerra racial entre brancos e negros, ela é ruim, tá? Ela não leva ninguém a nada. Boa parte da discriminação que os homens negros sofrem, como por exemplo disparidade de sentença, tem como base a misandria e está mais relacionada ao gênero do que a questões raciais. Claro, existem algumas questões que são raciais, que é racismo, e a gente tem sim que lutar contra isso. Em nenhum momento eu estou dizendo que não, tá? Mas existe também a misandria, que esses movimentos identitários não levam em conta, tá bom? Para dar mais um exemplo aqui, salientar a questão do incentivo, vocês se lembram quando surgiu aquela medida que se a pessoa tivesse sido assaltada, ela poderia tirar a segunda via do documento dela com isenção de taxas? Um monte de gente fez um boletim de ocorrência falso para poder não ter que pagar uma taxa aí que, se não me engano, é 40, 50 ou 60 reais, taxa única. Agora imagina só um incentivo mensal de 1.200 e ainda há um incentivo emocional. A gente está vivendo época de relacionamentos líquidos. Por causa de qualquer bobagem, as pessoas querem desfazer a família, que é uma instituição sagrada. Agora você imagina o governo dando benefício de 1.200, movimentos aí que querem ver a desagregação da família e a guerra dos sexos, falando que a pessoa tem que ficar solteira mesmo, transformando qualquer situação cotidiana como se fossem verdadeiros abusos. Aí a gente vê a família cada vez mais em frangalhos e quem paga o preço são as crianças, tá? E agora a gente vai ler aqui algumas estatísticas que mostram, tá? Como é importante a família unida, tá? Como é importante a criança ter direito ao contato materno, que é extremamente importante, a mãe é super importante na vida da criança, mas também o contato paterno, que o pai é igualmente importante na vida dos filhos, né? E não só a mãe, como a sociedade crê hoje em dia. E tem também a questão do rombo que vai haver nos cofres públicos
com uma medida dessas, né? Afinal de contas, nós temos milhões de mães solteiras no Brasil e essa medida vai fomentar ainda mais o divórcio, vai ter mais mãe solteira, mais gente recebendo esse benefício e ele incentiva também a pessoa não procurar emprego, porque ela tem que estar desempregada ou ter uma renda inferior a determinada quantia para colocar a mão no dinheiro. Não é uma questão de falar contra mulheres, tá, pessoal? Se o governo desse esse incentivo para homens, eu acho que os homens também fariam isso, porque é algo do ser humano. Você, seja honesto, o que você prefere? Ralar pra caramba para ganhar R$ 1.500 por mês ou não trabalhar para ganhar 1.200? Eu acho que todo mundo que é honesto vai falar que prefere ganhar 1.200 para não fazer nada, né? Poder se dedicar aos seus hobbies, conseguir que o governo banque as suas despesas para você viver uma vida que todo mundo sempre quis, né? De diversão, de hobbies, de estudo, às vezes até de indolência, né? Pessoas que não têm assim uma aspiração maior e querem simplesmente ligar a TV ali e ser o couch potato, né? Então isso é muito ruim para a sociedade. Vamos ler agora os dados que mostram como é nocivo a ausência paterna na vida de uma criança. 63% dos suicídios de jovens acontecem em lares sem o pai presente. 90% de todas as crianças de rua e aquelas que fogem de casa são de lares sem um pai. 85% de todas as crianças com desordens de comportamento também vieram de um lar sem a figura paterna. 80% dos com ira descontrolada cresceram em lares sem o pai presente. 71% de todos os estudantes do ensino médio que largam os estudos também cresceram sem a figura paterna. Você vê que esse dado mostra que você incentivar o divórcio, você acaba tendo crianças com menos participação escolar e isso vai afetar a falta de oportunidades no futuro. Aí eles vão dizer que é por questões raciais, quando na verdade tem muito mais relação com a estrutura familiar do que por questões de raça propriamente ditas, né? Vamos dar uma olhada no fator pai e na educação. Crianças com pais que se envolvem têm 40% menos chance de repetir de ano na escola. Crianças com pais presentes têm 70% menos chance de largar os estudos. Crianças com pais que realmente se envolvem em sua vida possuem maior probabilidade de tirar nota A na escola. Crianças com pais presentes têm inúmeras chances a mais de engajar-se em atividades extracurriculares. 75% de todos os pacientes adolescentes em clínicas de recuperação de drogados vêm de lares sem a figura paterna. 85% de todos os jovens na prisão não possuem o pai no lar, tá? Nós notamos então que a questão do encarceramento em massa tem muita relação com a estrutura familiar. Vocês conseguem perceber como essa medida que vai fomentar o divórcio vai destruir a relação entre os gêneros e causar problemas que vão desde suspensão escolar até uso de drogas, até problemas com depressão, com ansiedade. Esse projeto ele tem que ser barrado e deve haver a união de homens e mulheres para que esse projeto de autoria do PT, tá, não consiga de fato ser implementado. Vamos continuar lendo aqui os dados. 90% de crianças de rua são vindas de um lar e sem um pai. E os mendigos, moradores de rua, que são pessoas que sofrem imensamente, não estão recebendo auxílio do governo, né, como deveria. Quem que você acha que está em uma situação mais vulnerável? Uma mãe solteira que tem uma casa ou um morador de rua que não tem casa, que está sujeito a sofrer uma série de violências aí, às vezes, por puro sadismo, né? Eu me lembro de uma notícia que 2 rapazes atearam fogo em um morador de rua por bel prazer. Você acha que essa pessoa não está em uma situação de verdadeira vulnerabilidade? Por que a gente não vê projeto de lei para ajudar esse tipo de pessoa, né? A gente tem que bater nessa tecla. Moradores de rua são em sua maioria homens e em sua maioria negros e eles merecem todo o apoio da sociedade e não a negligência que é o que a gente vê por aí. Tem mais uma série de dados aqui, eu não vou ler todos eles não, eu vou deixar o link dos dados fixado aqui
nos comentários. E é basicamente isso então, pessoal. A gente tem que aprender com o que aconteceu nos Estados Unidos com as comunidades afrodescendentes. Está acontecendo agora com as comunidades brancas. Teve um debate, na verdade uma discussão amigável entre o reverendo Jesse Lee Peterson e o Paul Whelan, fundador do Movimento dos Direitos dos Homens. E eles falavam que o que aconteceu com os afrodescendentes agora está acontecendo com as famílias brancas, e a gente vai importar essa mesma tragédia aqui para o Brasil. A gente não vai aprender com os erros, repetindo que não é um discurso contrário a mulheres, é simplesmente a questão a ocasião faz o ladrão. O governo vai estimular a dissolução da relação e as pessoas mais oportunistas vão acatar esse incentivo. Em longo prazo, os resultados serão catastróficos. É isso por hoje, pessoal. Inscreva-se, deixe o like, ative as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!